Olá pessoal, para essa receita vamos precisar de 100 gramas de queijo. Esse daqui é o queijo sabor cheddar. E a primeira coisa que você tem que fazer dessa receita é o patê. E pode ser qualquer um aí de sua preferência. E fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu quero saber. 100 gramas de presunto. Essa é uma receita simples, fácil e deliciosa. E eu vou te provar que qualquer pessoa consegue fazer. Uma porção de cebolinha. Dez azeitonas. E você pode escolher a preta ou a verde. Esse é um recheio fácil, prático de fazer. Você não precisa cozinhar, apenas comprar os ingredientes e juntar tudo. E, gente, eu amo esse tipo de recheio, porque ele é muito prático. Uma maçã. Uma caixa de creme de leite. Então são 200 gramas de creme de leite, né? Isso mesmo, 200 gramas de creme de leite. Misture tudo muito bem. Esse é um recheio prático, fácil e ele rende muito, muito mesmo. Você pode fazer com frango, ricota com azeitonas, pode fazer também com peito de peru, fica muito bom. Uma delícia. Passas. Gente, passas nessa época do ano divide opiniões. Ou você ama ou você odeia. Eu sou do time que ama. Eu também. 2 colheres é o bastante, tá? Não precisa mais do que isso. Olha, eu usei creme de leite, mas você pode usar para dar cremosidade requeijão cremoso, maionese, iogurte. Fique livre. Agora eu vou cobrir e vou levar para a geladeira. E vamos para o próximo passo. Essa receita, ela é prática, viu, minha gente? Aqui eu tenho 1 kg de massa de pastel e eu vou fazer cestinhas com ela. E a quantidade depende do tamanho aí que você vai cortar. Edva, por que você não comprou a massa redonda? Gente, sabe por quê? Porque lá no supermercado eu não encontrei a massa redonda que fosse do tamanho desse aro aqui para eu montar aqui, você vai entender. Mas se você encontrar aí na sua cidade, pode comprar redondinha, não tem problema não. Olha, deixa eu fazer aqui para você entender o que eu estou falando. O diâmetro desse aro aqui, olha, é de 10 centímetros. Aí você vai fazer isso. Muito fácil de fazer, né? É uma receita muito bonita para as festas de final de ano ou para datas especiais. Prática, você não precisa de experiência com salgados. Qualquer pessoa consegue fazer. Esse aí até eu faço. Faz, né? Pronto. Agora aqui, eu tenho forminhas de empada. O aro dele aqui, o diâmetro é de 5 centímetros. Você não precisa untar a forminha de empada. Olha que fácil. Já tenho aqui uma cestinha. Olha que coisa linda. Fazer novamente. E fica bem bonito, né? Sim, fica lindo. E aqui, não se preocupe que não vai ficar padronizado. Tá vendo? Que cada cestinha que você vai modelando, o formato é diferente. Olha, não esqueça, não precisa untar as forminhas. Essa parte aqui, você não vai jogar fora. Você pode colocar um pouco de açúcar e canela e colocar no forno. E é isso que eu faço. Eu não, gente, abafa o caso, é a produção. Ele já falou, nem jogue que eu vou colocar no forno. Você vai cortar a quantidade que você vai colocar de uma vez só no forno. Se você cortar, um exemplo, 100 unidades
e vai assar 50 unidades e deixar 50 do lado de fora, vai ressecar. Então escreva essa dica aí no seu caderninho para que você não faça cestinhas ressecadas. Por exemplo, aqui eu só vou fazer essa quantidade e já vou colocar no forno. Depois eu faço outra fornada. Eu vou usar um ovo. E eu vou pincelar a borda aqui da nossa cestinha. Porque como eu vou assar, e a beleza dessa cestinha aqui é que ela fique dourada. Se eu assar assim, pode. Mas se você quer deixar mais apresentável, aí você vai passar um pouco do ovo. Assim. Escreva essa dica aí no seu caderninho. Assim que você terminar de passar o ovo, você vai colocar um pouquinho de gergelim. Você pode usar o gergelim preto ou você pode usar o gergelim branco. Aqui é só para dar um charme, viu? Só um pouquinho assim na borda. Rapaz, tá bonito, viu? Tá bonito? Sabe por que você tem que colocar o gergelim assim que você termina de pincelar? Porque o ovo aqui seca. Aí quando você for colocar o gergelim... Não vai grudar, né? Isso, olha. O meu forno já está pré-aquecido em 180 graus. Agora eu vou levar para assar. E o tempo de forno, isso depende muito, viu, minha gente? De forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser de 20 minutos. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal. O nosso patê geladinho, viu? As nossas cestinhas já estão frias. E olha só, quando elas estão bem assadas, como elas ficam. Soltam. Tá vendo? Escreva uma dica de milhões aí no seu caderninho. Você pode adiantar a sua produção, viu? Ó, você pode pegar todas as suas cestinhas, colocar dentro de um saco plástico. Que ideia maravilhosa, viu? Para você escrever aí. Fechar. E a validade é de 2 semanas. Gente, isso aqui adianta tanto a sua produção, porque aí depois você só vai fazer um patê. Isso daqui ele já está pronto. Aquilo que eu já falei, que você recebeu um convite aí e não sabe o que levar, você pode fazer isso daqui, que é uma maravilha, olha. É um salgado fino, prático e barato. E aqui foi só de exemplo, tá? Edva, e a crocância depois de 2 semanas? Confia em mim. A crocância permanece. Aqui foi só de exemplo. Aqui eu tenho um saco para confeitar. O tamanho dele é M e ele é descartável. Quando você for colocar o recheio no saco para confeitar, é bom que você abra dessa maneira aqui, porque isso facilita muito. Olha. Edva, eu só vou fazer isso com o saco para confeitar? Não, você pode usar uma colher menor e rechear. Aqui é se você quer praticidade, para adiantar a sua produção. Imagine que você vai fazer isso daqui com 100 unidades. E aí, quando você faz isso, ó, fica prático, tá vendo? Olha, de colher funciona. Mas para 100 unidades em produção. Imagine. Demora. Eu posso colocar na mesa desse jeito aqui? Pode. Tá lindo? Tá. Olha só. Dá vontade de comer? Com certeza. Dá. Mas, gente, festa, né? Festa de final de ano. Aí já viu, né? Vamos deixar o negócio mais caprichado. Você vai colocar uma folhinha e uma pimenta biquinho. E, gente... Mudou? Boa. Olha, que capricho. Fica parecendo que você encomendou e quem fez? Você.
Tão simples, é só a forma de fazer que faz toda a diferença. Folhinhas de salsinha e pimenta biquinho. Gente, essa pimenta ela não arde. Essa é uma pimenta decorativa. Isso. Tá por dentro, né, produção? Obrigado. Se colocar recheio quente, ela fica mais mole? Fica mole. Por isso que eu levei para a geladeira, lembra? É bom que seja um recheio gelado, né? É. Olha. Gostou? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Vamos caprichar? Forminhas de papel. Essa daqui é a 02. Você vai colocar um tapetinho. Tapetinho aqui, o tamanho dele é de 9 centímetros. Vai fazer isso. Fechou com chave de ouro? Tá lindo. Aí você pode colocar na mesa, receber seus convidados. Vai ficar parecendo que você fez uma encomenda naquelas casas, naqueles buffets bem importantes. E você faz tudo isso aí na sua casa. E o melhor, qualquer pessoa consegue fazer. Isso, olha. Gente do céu, vamos experimentar? Vamos. Lindo, né? Nossa. Minha água já encheu de boca. Gente do céu. Sério, que explosão de sabor. Muito, muito, muito bom. Você quer produção? Lógico. Tome. Muito bom. Ó. Gente, sério. Façam na casa de vocês, porque a receita está incrível. É impossível comer apenas um. É impossível mesmo. Só mais esse e pronto.